Eu quero conversar com você sobre o livro Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, que é o melhor livro de todos os tempos. A primeira coisa que você vai me perguntar é o seguinte: eu posso afirmar que é o melhor livro de todos os tempos? É óbvio que não, né, gente? Para eu afirmar que um livro é o melhor de todos os tempos, eu teria que ter lido todos os livros em todos os tempos. Não fiz. Eu, por exemplo, li Shakespeare, mas li muito Shakespeare a menos do que eu gostaria. Eu, por exemplo, li Kafka, né? Mas li menos Kafka do que eu gostaria. Eu não li Dostoiévski, né? Eu li Machado de Assis, mas li menos do que deveria, né? Não li Guimarães Rosa, infelizmente. Então, quer dizer, tem várias coisas que eu não li que podem até ser melhores, mas eu duvido. Eu juro que eu duvido. Tem uma pessoa conhecida minha que leu o livro do Proust, do Marcel Proust, que é esse livro que eu estou falando, e que também leu o Dom Quixote do Cervantes e diz que o Dom Quixote é melhor. Um dia eu vou ler Dom Quixote e eu poderei tirar minhas próprias conclusões, né? Mas por hora, eu acho muito difícil que haja algum livro melhor do que Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, tá? É, é uma leitura fácil? Não, não é uma leitura fácil. Isso eu assevero para vocês que não é uma leitura fácil. Primeiro porque são 3.300 páginas. Nada menos do que 3.300 páginas, né? E explica-se, na verdade, são 7 livros dentro de uma coletânea, né? Coletânea não, coleção, né? Dentro de um agregado, vamos dizer assim, chamado Em Busca do Tempo Perdido. O primeiro livro, intitulado No Caminho de Swan, ele mostra muito, né, sobretudo a infância do alter ego do Proust, o jovem Marcel, né, em Combray, que é uma cidade fictícia, e também mostra a figura do Swan, né, que tem um romance com uma pessoa que é quase uma prostituta, ou talvez até seja o que nós chamaríamos hoje de garota de programa, né, que é a Odette de Crécy. Dá para vocês entenderem de onde veio o nome do Odette Reutemann, né? Sim, o Gilberto Braga era prustiano, né? E a relação de ciúme doentia, né, que o Proust, que o Swann tinha em relação a Odette, né? O segundo livro, A Sombra das Raparigas em Flor, o jovem Marcel, ele sofre de asma, né? E precisa ir para uma cidade praiana, onde haja um bom ar que faça bem a ele. Aí ele vai para Baalbek, que é uma cidade fictícia também, né? E ali ele conhece 7 meninas que vão mudar a vida dele, em especial uma. Então mostra essa história e várias histórias agregadas, inclusive do casal Verdurin, né? E como Swan conhece os Verdurin, é uma comédia, tá, gente? A terceira parte, No Caminho de Guermantes, né? Fala de uma terra chamada Guermantes, que é próxima lá a Combray, né? Em que há muitas rainhas, reis, nobres, etc. E o Proust fala um pouco sobre como é que é a vida fútil dessas pessoas e como nas festas, né, elas só falam sobre futilidades, né? Isso, aliás, também foi mostrado na primeira Vale Tudo, né? Em que há as festas e nas festas só se conversam futilidades, né? Sim, o Gilberto Braga se inspirou no Marcel Proust, né? Ou pelo menos parte da temática da primeira Vale Tudo tem a ver com Em Busca do Tempo Perdido, né? Na quarta fase, né, Sodoma, quarto livro, Sodoma e Gomorra, né, o Proust, ele se vale da linguagem bíblica, né? Sodoma e Gomorra são cidades que deixaram de existir porque existia muito pecado, para abordar a difícil temática da homossexualidade, né? O quinto livro, que é chamado A Prisioneira, mostra como ele, tal qual Swann tenta fazer no primeiro livro, ele aprisiona a menina que ele ama, chamada Albertine, né? Uma prisão psicológica, né? E a Albertine era uma das meninas que ele conheceu no segundo livro, A Sombra das Raparigas em Flor, né? E como ele se vale disso, da chantagem emocional, da pressão, com o corpo, com a voz, com o texto, né? Para fazer a menina ficar presa àquilo, né? O sexto volume
a Albertine consegue fugir daquilo. Mas ela foge e ao mesmo tempo ela morre, gente. Ela tá passeando de cavalo, ela perde o controle, bate com a cabeça numa árvore e vem a falecer. E o 7º livro, que é o Tempo Redescoberto, ele conta essa história de uma forma não sucinta, mas de uma forma eficaz, vamos dizer assim. E aí o livro termina. Termina exatamente no mesmo ponto que começou, gente. Isso é que é o curioso, né? E ao longo da narrativa, você tem avanços no tempo, recuos no tempo, recuos dentro de avanços, avanços dentro de recuos. É absolutamente genial. Absolutamente genial. Olha só, tudo começa quando o Proust, já adulto, ele desperta do sono e aí ele vai comer uma bolachinha das que vendem em Paris, chamada Madeleine, né? E quando ele bota a boca na Madeleine, ele a princípio lembra de algo, mas não sabe bem o que é. Ele bota a boca na Madeleine de novo e também continua sem saber o que é. Mas quando ele bota a boca na Madeleine pela terceira vez, puxando mais pela memória, vem uma recordação completa, né? Dele pequeno, nos feriados, nas férias, indo em Combré, o que ele passa em Combré, a avó dele, a tia dele, e isso, o novelo vai puxando um outro e ele recorda toda a existência dele, né? Toda a existência dele vai se passando ao longo dos livros, né? De uma forma sensacional, né? Olha, gente, tem muita gente que começa a ler o Em Busca do Tempo Perdido e fica dizendo, isso é chato, isso é maçante, é uma linguagem muito complexa, muita palavra desconhecida. Aliás, o livro foi traduzido para o português pelo Mário Quintana em algumas edições e pelo Carlos Drummond de Andrade em outras, né? E, fica se repetindo, narrativa lenta e tal. Só que quando você chega na história da Madeleine, mesmo com tudo isso acontecendo ao longo do livro, o que acontece? Você tá lá, pô, que saco, o cara não sai do lugar, coisa lenta e tudo, daqui a pouco vem uma reflexão filosófica daquelas, né? Aí você, opa, o que é isso? Aí ele continua a história, lenta, sacal, maçante, daqui a pouco vem outra reflexão filosófica, daquelas de impactar. E isso continua, e ele vai tendo reflexões filosóficas absolutamente maravilhosas ao longo da história inteira, ao longo do texto inteiro, né? E você só fica pensando, qual é a próxima reflexão? Qual é a próxima reflexão? E as reflexões são absolutamente compatíveis com a situação que ele está vivendo naquele momento. Então isso torna o livro absolutamente fantástico, genial. E por mais que ele seja, como nós portugueses dizemos, cacete em várias partes, né? As reflexões valem a pena por todo o livro, né? É maravilhoso, é absolutamente maravilhoso. Então eu indico para vocês, né? Em Busca do Tempo Perdido, né? Uma grande fonte de inspiração do Gilberto Braga para construir não essa segunda Vale Tudo horrorosa, xixelenta, né? Mas sim a primeira Vale Tudo, que vale muito a pena, porque o livro vale a pena também. Inclusive, lá na primeira Vale Tudo, a Raquel, vivida pela Regina Duarte, pega lendo o Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado pela assistência, por gentileza, like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, e muito obrigado a todos, a todas e a todos.